aí, pessoal da quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula, então vamos dar continuidade ao nosso assunto. E aí, para vocês irem acompanhando, abram o livro de História de vocês na página 184, a partir do tópico Democracia e Populismo. Pessoal, como nós sabemos, Vargas, então, governava o Brasil de forma autoritária entre 1937 e 1945. Sim, era um ditador, porque governava o Brasil de forma centralizada, todos os poderes em suas mãos, impunha a censura aos meios de comunicação, principalmente o que caracteriza, sim, um governo ditatorial. Só que o que acontece? Em 1939, estourou lá na Europa, principalmente, a Segunda Guerra Mundial, entre alemães, italianos, franceses, ingleses. Vai contar com a participação dos Estados Unidos, da antiga União Soviética. E em 1942, o Brasil, pressionado ali pelos Estados Unidos, principalmente depois que submarinos alemães afundaram navios brasileiros, vai fazer com que, então, Vargas declare guerra à Alemanha em 1942. E ali nesse ano, Vargas criou a Força Expedicionária Brasileira, enviando para a Europa em 1943 mais de 24 mil soldados. Então, na Segunda Guerra Mundial, entre 1943 e 1945, o Brasil teve uma efetiva participação, com a presença de mais de 24 mil soldados, que ficaram conhecidos aí historicamente como os pracinhas, tá certo? E aí, esses soldados brasileiros lá na Europa, eles lutavam contra regimes ditatoriais, ou seja, esses militares brasileiros, eles pensaram, peraí, estou aqui na Europa arriscando minha vida, lutando contra regimes autoritários, ditatoriais, e lá no Brasil é um regime ditatorial autoritário, liderado por Vargas. Então, terminada a Segunda Guerra em 1945, com o retorno desses militares, eles vão organizar um movimento para pressionar Getúlio Vargas a renunciar ao poder. E, consequentemente, os civis também vão participar desse movimento para forçar a renúncia do ditador Vargas. O principal exemplo é o famoso Manifesto dos Mineiros. Muitos políticos, principalmente do estado de Minas, vão construir esse documento exigindo a redemocratização do Brasil, portanto, o fim do Estado Novo, ou seja, o fim da ditadura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, pressionado, ali entre setembro e outubro de 1945, vai dizer que, então, vai renunciar, vai permitir, então, eleições em dezembro de 1945. Mas entre outubro e dezembro, começa a surgir manifestações, principalmente no Rio e em São Paulo, pró-Vargas, que ficou conhecido como queremismo, ou seja, manifestações populares, populistas, que queriam a permanência do ditador Vargas no poder. Consequentemente, pessoal, muitos políticos e os militares viram isso como mais uma tentativa de golpe de Vargas para permanecer no poder. E aí, então, os militares forçaram, então, a sua renúncia em 29 de outubro de 1945. Como ele era um ditador, não tinha vice-presidente, né? Quem assumiu a presidência e irá conduzir até as eleições de dezembro de 1945 é o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, tá certo? E aí, em 2 de dezembro de 1945, ocorreram eleições presidenciais, por incrível que pareça, ganhando o cargo de presidente, ganhando as eleições para presidente, o general Eurico Gaspar Dutra, que era apoiado pelo antigo governante brasileiro, por o antigo ditador Getúlio Vargas, tá certo? E aí, uma outra parte importante, pessoal, é que Vargas, ele deixa o poder em 1945, mas vai voltar à presidência do Brasil pela primeira vez através do voto direto, através do voto popular, em 1951. Tem as eleições ali em 1950, ele assume em 51, certo? E aí, nesse seu governo, não mais ditatorial, nesse seu governo
democrático, ele tinha que se acostumar com oposição, com manifestações contrárias aos seus ideais. Getúlio Vargas, ele defendia um governo nacionalista, ou seja, ele defendia a construção de empresas estatais para que essas empresas estatais do governo do Brasil explorassem as riquezas do Brasil. Então, o seu ideal, o seu caráter nacionalista, em suma, em resumo, é isso. Ou seja, propor a criação de empresas estatais, de empresas nacionais, para explorar as riquezas nacionais, para que as riquezas ficassem no Brasil. Mas existia um outro grupo político, principalmente liderado pelo jornalista e deputado federal Carlos Lacerda, que era o grupo dos entreguistas. Eles pensavam que, para o desenvolvimento do Brasil, o ideal fosse o Brasil, então, como você pode ver aí, fazer uma aliança com o capital estrangeiro, abrir a economia brasileira para a exploração estrangeira. Então, nada das riquezas nacionais serem exploradas por empresas nacionais. Não, a riqueza nacional tem que ser explorada por empresas estrangeiras. A abertura da economia brasileira para a entrada de capital estrangeiro, porque é esse que vai fazer crescer o Brasil. E aí, então, entre 51 e 54, Vargas sim vai enfrentar um forte embate. Ele vai observar um forte embate dos nacionalistas, que queriam que as riquezas nacionais fossem exploradas por empresas nacionais, e os entreguistas, que queriam entregar as riquezas nacionais para empresas estrangeiras e, consequentemente, também queriam a abertura do Brasil a investimentos estrangeiros. E aí, nós vamos observar que em 53, provando o seu caráter nacionalista, Vargas criou a Petrobras, a Petróleo do Brasil S.A., a Petrobras, que até hoje existe, foi criada então por Vargas, sendo que essa empresa estatal do governo federal do Brasil era a que tinha o monopólio na exploração do petróleo brasileiro, tá certo? Então, vitória aí dos nacionalistas, deixando os entreguistas cada vez mais irados. Resultado é que, infelizmente, vai acontecer então um episódio que vai ser o crime da Rua Toneleiros, aonde o jornalista Carlos Lacerda, principal opositor de Getúlio Vargas, sofreu um atentado de morte. Ele então recebeu um tiro na perna, mas o capitão Vaz, o seu segurança, um militar, acabou falecendo. E nas investigações vão apontar a organização desse atentado a Carlos Lacerda e de assassinato do capitão Vaz ao Anjo Negro, ao segurança pessoal de Getúlio Vargas. E aí, então, a opinião pública fica toda contra, praticamente, a Getúlio Vargas. Pressionado, então, no Palácio do Catete, sede presidencial na cidade do Rio de Janeiro, Getúlio Vargas, então, escreve aquela famosa carta, onde no finalzinho ele diz que sai da vida para entrar na história. E com um tiro no peito, em 24 de agosto de 1954, ele suicidou-se, tá certo? E aí, assume o vice, Café Filho, que depois vai também abandonar a presidência por problemas de saúde, assumindo o presidente da Câmara, que vai ficar então até 55 na presidência. Tá certo, pessoal? Vamos então aí concluindo a nossa videoaula. Fiquem com Deus, bons estudos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.